Já parou para pensar como um instrumento de tortura, uma coisa absolutamente brutal, se transformou num dos símbolos de esperança e fé mais reconhecidos do mundo? Pois é, hoje a gente vai mergulhar nessa jornada incrível da cruz, de terror puro a um símbolo de triunfo. Vamos lá? Hoje em dia, a cruz está por todo lado, né? A gente vê como uma joia bonita, delicada, uma obra de arte imponente numa igreja, ou até um amuleto que traz uma sensação de conforto. É um símbolo que para nós é familiar, quase aconchegante, uma promessa de redenção. Só que a realidade original da cruz, nossa, não podia ser mais diferente. No mundo antigo, a cruz era a materialização do terror, uma ferramenta de tortura romana projetada especificamente para infligir o máximo de dor e humilhação pública. Para se ter uma ideia, a palavra excruciante vem do latim ex cruci, que significa literalmente vindo da cruz. Isso já diz tudo sobre o horror que ela representava. Olha, o orador romano Cícero resumiu perfeitamente o horror que era a crucificação. Ele disse que um cidadão romano não deveria nem pensar nisso. Era uma punição tão, mas tão vergonhosa, tão desprezível, que era reservada só para escravos, rebeldes e os piores criminosos imagináveis. E o paradoxo só aumenta. Para os romanos, ser crucificado significava a morte de um sub-humano. Agora, para os judeus da época, era ainda pior. A própria lei deles, lá em Deuteronômio, dizia: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Ou seja, tanto para a cultura dominante, a romana, quanto para a cultura local, a judaica, uma pessoa na cruz era vista como alguém totalmente derrotado, humilhado e, o mais importante, amaldiçoado por Deus. Isso nos traz a pergunta central de tudo. Como é que pode um símbolo de maldição e de degradação total se transformar no epicentro de uma das maiores religiões do mundo? É, sem dúvida, um dos maiores enigmas da história. Bem, a resposta, segundo a teologia cristã, não é uma coisa só. É como se a cruz fosse um prisma, sabe? Um único evento que, quando a gente olha através dele, revela várias facetas, vários significados poderosos. Vamos dar uma olhada em alguns dos mais importantes. A primeira lente que a gente pode usar é a da redenção. A imagem aqui é forte. É de um mercado de escravos. A humanidade estaria cativa e seria preciso pagar um preço de resgate para comprar a liberdade. Nessa visão, o sacrifício na cruz é exatamente esse preço, pago para libertar quem estava aprisionado. Depois, temos a justificação. Agora a gente sai do mercado e entra num tribunal. A ideia aqui é de uma troca jurídica. A pessoa culpada está lá, diante do juiz, mas outra pessoa assume a sua pena. E o resultado? O juiz declara o réu não só inocente, mas como se ele fosse perfeitamente justo. E a terceira metáfora talvez seja a mais pessoal de todas, a reconciliação. Pense numa família dividida, separada por um abismo de hostilidade. A cruz, nesse cenário, é o ato que acaba com essa inimizade e restaura o relacionamento, transformando antigos inimigos em membros da família. O que conecta todas essas metáforas, do mercado, do tribunal, da família, é uma ideia central, um conceito-chave: a substituição. A crença fundamental é que a morte na cruz não foi apenas para o bem de outros, mas no lugar deles, como um substituto que toma para si a penalidade. Ok, mas aí surge uma questão muito natural, uma tensão teológica real. Se a base de tudo é um Deus de amor, por que a solução para o mal do mundo precisava ser um ato tão violento? Por que não simplesmente perdoar e pronto? E essa imagem aqui mostra o coração da teologia da cruz. Ela diz que Deus não é apenas amor, mas também é perfeitamente justo. E a justiça dele exige que o mal não seja simplesmente varrido para debaixo do tapete. Uma penalidade precisa ser paga. Ao mesmo tempo, o amor dele é tão imenso que ele mesmo providencia o sacrifício, absorvendo todo o custo. A cruz, então, é apresentada como o único ponto na história onde a justiça e o amor se encontram e são ambos plenamente satisfeitos. Agora, vamos entender como esse evento não é só uma doutrina isolada. Na verdade, ele funciona como um motor que move todo um sistema de crenças. É o que dá sentido a todas as outras partes. Olha só esse fluxo lógico. A cruz, como um evento central, primeiro revela a gravidade do pecado, algo tão sério que exigiu uma solução de valor infinito. Isso, por sua vez, define a salvação não como algo que se conquista por mérito, mas como um presente que se recebe. E, por fim, esse ato de sacrifício se torna um modelo para a vida de quem crê, um padrão de amor e de entrega.
E assim a gente fecha o círculo, voltando ao paradoxo do início. Como a mais profunda expressão de vergonha e fraqueza pôde ser vista como poder supremo. Aquilo que era visto como um escândalo é completamente ressignificado. É apresentado como um fato histórico brutal, não um mito. Um ato voluntário, não uma imposição cósmica. O mecanismo central é a substituição. E o resultado final não é derrota, mas uma vitória definitiva sobre o mal e a morte. A fraqueza da cruz é, na verdade, a manifestação do maior poder que existe. E a gente termina com essa reflexão. Independentemente da crença de cada um, é um fato histórico inegável que essa execução brutal numa província esquecida do Império Romano mudou o curso da civilização. A questão que fica no ar é como uma única morte há 2 milênios continua a moldar de forma tão profunda a nossa compreensão de conceitos como amor, justiça e sacrifício até os dias de hoje.